E estamos aqui, ao vivo ou gravado, para quem está acompanhando este momento depois. Eu sou André Castilho. Você que está acompanhando aqui no YouTube da RTM Brasil, curte, compartilha, comenta, pode comentar no chat também, que vão me enviar. Pode ativar o sininho, pode se inscrever se você não é inscrito. Você que está na nossa programação, acompanhe-nos nas redes sociais ou nas emissoras afiliadas. É sempre um prazer e uma alegria estar com você neste podcast de crente aqui da Jumap, investindo no jovem adolescente da Convenção Batista Pioneira, mas produzido por nós da RTM Brasil. E estamos aqui com o Iago Martins, que é pastor, Sim. que é youtuber, Costumo ser. influencer. Eu não gosto muito. E o Iago já conhece o seu trabalho há bastante tempo, né? Você legal. tem feito aí, militado aí nas redes sociais, na internet há bastante tempo. Você acha que o que você faz, cara, é missões? Em parte sim. Em parte sim, porque existe um aspecto de conseguir levar o evangelho a pessoas que não são crentes a partir da comunicação pública. Então, a partir do momento em que no YouTube eu consigo tratar de assuntos que são de interesse público, não só de interesse religioso, eu me comunico com um público não religioso com alguma frequência. Então, nesse processo, há pessoas não religiosas que começam a se aproximar da fé cristã a partir do que ouvem ali. Né? Eu tenho muitos testemunhos de pessoas que conheceram Jesus e vieram à fé através desse tipo de trabalho. Agora, mesmo que isso não acontecesse, o fato de existir um processo educacional, teológico e discipular é missões também. Quando Jesus fala em Mateus 28 para que façamos discípulos, isso se dá de duas formas. É batizando e ensinando. O batismo é pegar quem não é crente e transformar em crente. É o que a gente chama de evangelismo. Mas ensinar a guardar tudo que eu ordenei também é missões, também é grande comissão. Então, quando eu vou para o YouTube, eu gravo um vídeo de teologia e faço um exegese bíblico, ou mesmo respondo perguntas teológicas ali do dia a dia do pessoal no Instagram ou do pessoal do canal, isso também é trabalho missionário, porque isso é aprofundar, alimentar, gerenciar até o crescimento na fé das pessoas que assistem aquilo. Legal. Agora, como você falou, né, você está falando com um grande público, Sim. Mas quando eu comecei a assistir seus vídeos e tal, eu tive a impressão que você estava falando muito na bolha, principalmente pela questão da linguagem. Aí a minha pergunta para você é se foi proposital você falar para a bolha, você tentou em algum momento adaptar a linguagem ou você falou, não, eu vou falar assim, desse jeito, e aí as pessoas começaram a vir, de repente, curiosas, e você acha que funciona isso? Não, tem que falar do jeito que tem que falar, é bolha mesmo, e quem vir vai vir de qualquer jeito. Você é meio calvinista, né? Então vai aparecer... Eu sou total, sou completamente calvinista. Meio não. Assim, eu uso uma linguagem razoavelmente teológica para aquilo que eu faço na internet. Né? Eu sou um pastor, sou um teólogo, sou dessa área especificamente. Então, eu tento discutir os assuntos a partir dessa perspectiva mais teológica. Nunca tentei me comunicar de uma forma que tentasse alcançar um público muito específico. Eu falava do jeito e falo do jeito que eu sei falar, basicamente. Então, tudo é um pouco menos pensado e muito mais de uma necessidade daquilo que eu realmente sou. Eu não sei me expressar muito diferente de como eu faço. Se você me pedir para me comunicar de forma muito diferente, talvez eu não consiga. Não é? Então, assim, eu acho que só deu de eu falar de uma forma que as pessoas conseguem entender. Apesar de eu falar muito rápido, por ser cearense. Não é? O modo como eu coloco as ideias parece ser atrativo a quem é cristão e consegue compreender a linguagem que eu uso. E quem não é cristão, por algum motivo, entende também o que eu estou dizendo. Eu nunca tentei me comunicar para além da bolha. Eu comecei a perceber isso mais especificamente quando pessoas de outros ambientes de fé ou de fora do ambiente da fé começaram a interagir muito com o que eu produzia. E aí eu comecei a entender que eu estou me comunicando com mais gente e isso me faz pensar um pouco mais sobre os conceitos que eu uso, certas coisas que são muito internas da gente, que eu preciso explicar mais, porque eu sei que quem vai assistir talvez não tenha os mesmos pressupostos que a gente e tal. Agora, o fato de ser uma comunicação nacional, eu estou no YouTube comunicando com gente do Brasil inteiro, né, da minha igreja, mundo, na verdade, do mundo inteiro, que fale português, né? Isso já me obriga a ser muito didático em algumas coisas. Eu tenho que explicar muita coisa. Então, o que eu tento fazer muito no YouTube, eu acho que isso foi o que ajudou no processo de me comunicar para além da minha própria bolha, é não dar nada como pressuposto. Então, quando eu dou um conceito, eu explico a questão, falo como tem que ser, eu preciso explicar muito, porque pessoas de outras igrejas, de outros ambientes religiosos, de outros estados até, têm outra vivência completamente diferente. Sim. Então, isso me obriga a ter que explicar e falar de novo, e falar as coisas com detalhes e tal. Não sei se faço isso bem feito, mas eu tento fazer o melhor que eu faço, o melhor que eu posso fazer, que é tentar deixar os pressupostos da minha fé muito bem explicitados naquilo que eu estou produzindo, sabe? Sim. Se eu vou discutir economia, política, religião pública, ou questões mais de, sei lá, tatuagem, namoro, sei lá, essas coisas mais
intra-igreja. Eu tento deixar essas coisas bem explicadas porque eu entendo que eu estou falando aos discípulos diante de uma multidão. Certo. Que é mais ou menos o que acontece no Sermão do Monte. Né? Você lê o Sermão do Monte, Jesus disse que falou aos discípulos no começo do Sermão do Monte, Mateus 5. Sim. E aí, quando a gente lê o fim do Sermão do Monte, tem, e a multidão disse, ele ensina com sabedoria. Aí você diz, você tem um Cristo que está ensinando aos discípulos, mas diante de uma multidão que ouve. Então, eu meio que falo para crente. Mas à medida que eu falo para crente, eu sei que tem uma multidão que está ouvindo aquilo e que vai, de alguma forma, aprender daquilo que está sendo dito. E por que você acha que você furou a bolha, teve esse alcance que você está tendo? Se eu soubesse, eu criaria um curso. Aí eu digo para a pessoa, arrasta para cima e fique famoso no YouTube, sei lá. O pessoal tá matando e morrendo para conseguir fazer essas coisas. Eu não sei, eu só continuei fazendo, assim. Dá para olhar para alguns aspectos humanos, isso tudo, dá para... eu acho que eu me comunico direitinho, eu acho que eu consigo colocar as ideias com alguma clareza. Eu acho que o fato de eu ser muito cearense ajuda. Então, existe um sotaque um tanto diferente, um humor muito característico que o pessoal gosta de ver e tal. O fato de eu ter um arcabouço acadêmico produzindo coisas populares. Então, todo mundo da academia, fui professor de seminário por muito tempo, fiz mestrado em teologia, tenho pós-graduações e tal, e eu estou produzindo conteúdo sobre TikTok, sei lá, entendeu? Sobre coisas do dia a dia. Então, eu acho que esse vai e vem da academia para o popular ajuda muito. Geralmente, ou você tem acadêmicos produzindo para a academia, ou pessoas que não têm muito arcabouço teórico produzindo para o grande público. E eu acho que essa intersecção ajuda muito. Mas, por mais que eu olhe para aspectos e fatores humanos, eu acho que no fim da conta foi vontade de Deus mesmo. Assim. Deus agiu soberanamente, pessoas melhores do que eu estão fazendo coisas melhores do que eu e não tem tanto alcance. Pessoas piores do que eu também estão fazendo, não é por isso. Acontece. Mas eu acho que foi graça de Deus, ele quis usar um vaso de barro para levar a mensagem dele para mais longe. Você se envolveu, e isso é uma crise que eu tenho com alguns influenciadores, youtubers, né, o pessoal que está mais na mídia, se envolveu em algumas polêmicas. Sempre, né? Tá sempre aí. Então, a minha pergunta é, o quanto disso foi, e eu quero que você seja super sincero nisso aí, proposital de alguma maneira, não, eu vou entrar nesse vespeiro aqui, porque eu sei que... E na verdade eu vi de alguma forma você falando isso, teve um vídeo seu que eu assisti, você falou assim, não, eu vou pegar esse assunto aqui para trazer ensino teológico a partir disso. Acho que foi até na polêmica do Ed, não Talvez. sei, foi por aí. Que você falou assim, não, eu vou trazer esse negócio, só que o propósito aqui é trazer ensino teológico para vocês, a partir desse assunto, trazer ensino teológico. Então, o quanto de pegar essas polêmicas e usá-las para, de repente, dar uma impulsionada no conteúdo que você, na verdade, queria trazer, foi proposital? Ou o quanto é, como você falou, esse seu jeito? Não, é cearense, às vezes meio espontâneo, não, preciso falar sobre isso daqui, solto e falo, e, de repente, viralizou sem eu querer. Algumas coisas são menos espontâneas do que parecem. No sentido de que, se a gente está num ambiente de debate público, as pessoas movem as suas discussões baseadas no que está acontecendo. Então, a gente está comentando e conversando sobre o quê? Sobre alguma coisa do momento que aconteceu, que chamou a atenção e virou assunto. Se eu, por exemplo, fizer um vídeo explicando, eu quero fazer aqui uma aula intensa sobre o relacionamento do cristão com a psicologia e o uso de remédios psiquiátricos, e eu vou dar um aulão para vocês. Algumas pessoas muito interessadas vão ver. Mas aí surge uma polêmica, algum pastor fala uma besteira homérica sobre o assunto e vira uma questão, tá todo mundo querendo saber sobre aquilo. Certo. Eu posso fazer a mesma aula, o mesmo conteúdo, que seria uma aula com PowerPoint com 4 pontos, e uma resposta a alguém que falou alguma coisa, eu tenho um alcance muito diferente. Por quê? Porque a demanda acerca daquele assunto é muito diferente. Sim. É um assunto que está no momento, as pessoas querem saber a respeito. Então, eu parei de ter vergonha de usar esse tipo de linguagem comum da internet, de falar sobre o que está acontecendo, porque eu percebi que é uma forma muito tranquila de conseguir enviar bons conteúdos e bom ensino teológico para as pessoas a partir dos assuntos do momento. Então, às vezes você tem demandas que surgem e a gente tem que entrar nelas como educadores. E assumir um papel de educador público. Ser um educador público é falar sobre as coisas que estão acontecendo também. Foi Martinho Lutero que escreveu que se a minha cidade está sendo atacada por um exército inimigo em um portão e eu mando minhas tropas para outro portão, eu estou contribuindo com o inimigo. Eu não estou protegendo minha cidade. Certo. Então tem um assunto do momento e tem a questão que está pipocando na mente de todo mundo. Pastor, como é que é isso? Aí eu vou falar o quê? Sobre doutrina do século XVI, que só interessa a puritano que morreu? Entendeu? Não, eu vou falar do assunto que está surgindo e vou citar os comunicadores que estão envolvidos no debate, eu vou responder quem precisar responder. E para mim isso é uma forma de ensinar teologia. Se eu não tiver o que contribuir teologicamente com a temática, aí não tem por que eu entrar nisso. Agora, existem outras polêmicas que vêm pela polêmica apologética mesmo.
Existem comunicadores de muito alcance, que falam coisas terríveis, não é? E que a gente, às vezes, tem que chegar e dizer, gente, ó, essas coisas terríveis são terríveis e tá aqui porque que é terrível. E você tem que explicar, não é? É o tipo de coisa que gera inimizade, não é? Essa ideia que o pessoal tem que é arrumar treta para ganhar view, isso só existe para quem é muito desconhecido na internet. Eu tenho um canal pequeno, eu não sou muito conhecido, eu vou arrumar treta para alcançar view. Quando você começa já a ficar conhecido na internet, como no meu caso, treta só me prejudica. Treta quebra relacionamentos, me tira de certos congressos, me tira de certas editoras, me tira de muitos lugares. Eu perco muito em cada treta que eu entro. Você já percebeu isso acontecer? Sim, se eu começar a contar a história aqui... não precisa. Aí eu vou preso, eu tenho que guardar algumas histórias. Eu só posso contar quando eu for morrer. Te entendo. Vou escrever o Confissões de um Pastor quando eu tiver 70 anos, eu conto as histórias aí. Boa. Se eu tiver com o pé na cova, eu publico. Boa. Né? Mas assim, existe o cancelamento no Twitter é besteira. O cancelamento no Twitter é besteira. Existe um tipo de cancelamento que acontece nos bastidores dos eventos, das editoras, dos seminários, dos congressos, das associações. É ali que o negócio é pesado. Então assim, Iago, fizeram um vídeo resposta a seu respeito. Sim, não significa nada. Né? É o que ninguém vê que é difícil. Então cada treta que eu entro tem um custo. Tem um custo de relacionamento. Você acha que eu não tenho amigos que gostam do David Leonardo? Entendeu? Que eu não tenho amigos que concordam com o Mocelin? Você acha que eu não tenho membros da minha igreja que votam no Bolsonaro? Entendeu? Tem. Cada treta que eu entrei, eu me disponho com um amigo, eu tenho que me explicar para colega, eu tenho que receber zap com áudio baforido de algum colega pastor, algum amigo vai ficar chateado, e tudo isso tem um custo. Por isso tudo tem que ser muito bem pensado. O jovem irresponsável, que não tem muito com o qual se relacionar, é que acha que pode entrar em treta à vontade na internet. Agora, essas são tretas que eu escolhi. Certo. Eu escolhi deliberadamente. Eu fiz um vídeo, eu gravei, eu editei, eu revisei, eu paguei uma pessoa para colocar aquilo no YouTube. Então você estava consciente do preço. Estou plenamente consciente do custo. Existem tretas que eu não imaginei que o custo seria tão alto. E foram, mas faz parte. Né? São tretas das quais eu quero me arrepender, não porque reavaliei minha postura, mas porque o custo foi muito alto. E às vezes aí sou eu sendo covarde. Eu digo, cara, será que eu tinha... Será que valeu a pena o que eu perdi em nome dessa briga? Mas aí quando você entrou, você estava pensando em quê? Chegou, porque a gente sabe que existe, quando a gente trabalha com produção de conteúdo, sim, existe um conflito. Claro. Né? Não, se eu vou mais pelo view ou eu vou, sendo bem crente aqui, em obediência ao que eu tendo que o Espírito está me levando a fazer. Não, a gente tem eu estou em uma posição em que Deus me deu a graça de poder ajudar as pessoas na compreensão que elas têm da fé. Eu evito entrar em algumas confusões que passam, eu viro covarde, que agora virou uma cobrança, né? Não vai falar de tal coisa, não? Por quê? Você deve o que a quem? Eu digo, não, cara, eu estou em Blumenau, entendeu? Vou pregar daqui a pouco, nem sei o que aconteceu, entendeu? Então, assim, existem confusões que você tem que deixar passar. Hoje eu dou graças a Deus porque eu não estou sozinho mais nisso. Porque eu passei muito tempo sozinho nisso. Eu tenho... Assim, às vezes a gente quer a glória de ser pioneiro em alguma coisa, né? Sim. Agora não é uma glória muito grande ser pioneiro em treta de YouTube. É meio ridículo. Mas assim, não tinha muita gente produzindo as coisas do jeito que eu produzo nesse sentido. Agora você tem outros teólogos formados, gente com mestrado em teologia lá fora, que está produzindo conteúdo mais popular também. Certo. E isso me deixa livre para não entrar em algumas confusões. Porque, Paulo On já gravou um vídeo sobre isso, eu não preciso falar sobre isso. Né? O Vitor Fontana já gravou um vídeo sobre isso, eu não preciso falar sobre isso. Porque já está lá, está gravado, está feito, alguém já se posicionou e colocou ali um ambiente de dar um norte, uma guarida para esse pessoal. Certo. Porque a verdade é que quando a gente não está lá dando norte, alguém está. Sim. Então, a gente acha que o pessoal está formando o imaginário teológico a partir dos livros que leem, a partir das pregações que ouvem na igreja. O pessoal está formando imaginário teológico a partir do Twitter, a partir de youtuber. Se a gente não tiver sendo youtuber e sendo twitteiro nesse processo todo, entrando nessa mesma guerra, a gente vai deixar muitos dos nossos jovens entregues a herege. E a gente tenta proteger a igreja, acha que protege a igreja protegendo o púlpito. Mas o Twitter é um púlpito. O YouTube é um púlpito. Se a gente não estiver lá, entrando em algumas polêmicas e sujando a mão com algumas indignidades, a gente não vai estar entrando em assuntos que são muito importantes. Agora, essas são tretas das quais eu me orgulho. Existem tretas que eu entrei sem querer. Dessas não me orgulho muito. Não é? Que às vezes eu falo alguma coisa que foi dita de uma forma errada, às vezes eu coloco... eu produzo muita coisa, falo muita coisa. Sim. Então, às vezes, alguma coisa sai de um jeito que não deveria fazer. E a internet é meio impiedosa nesse sentido, porque eu posso explicar uma coisa de forma mal explicada, vão pegar aquilo, interpretar da pior forma possível, e se eu fizer alguma coisa explicando melhor depois, ninguém nunca vai ver eu explicando melhor. Né? Só vai ver a coisa esquisita que cortaram. E sempre vão julgar da pior forma possível. Né? Aqui pode ser que ele queira dizer isso ou isso. Vou pegar o que pareça mais terrível. Né? Então, assim, quando a gente é muito visado e encontra muito inimigo, aí vira uma indústria. Existe uma indústria de tirar pessoas do contexto
para tentar destruir as reputações delas e coisas assim. A tal da indústria do cancelamento. De certa Existe. forma. Uma coisa é a prestação de contas, né? Uma coisa é você ser responsável pelo que você diz. Se você fala uma besteira, tem que ser cobrado mesmo. Outra coisa é quando deturpam o que você diz propositalmente para tentar fazer você parecer uma coisa que você não é. Agora, o quanto dessa indústria, desse jeito que, sei lá, desse way to do, né? Dessa maneira de fazer Sim. que, de certa forma, você adotou, né? Pode ter, de repente, te escravizado ou é escravizante para quem adota essa postura. Porque você fala, não, é dessa maneira que eu tenho que fazer e, de repente, poxa, eu deveria ter ido para outro caminho, tratado de um outro assunto que ninguém estava tratando, mas que precisava ser despertado, uma necessidade que está aqui e que as pessoas não estão prestando atenção, mas não, como eu tenho que seguir as hashtags do momento, eu... Não, mas isso é uma coisa que eu não tenho. Eu não tenho um patrão, eu não tenho um chefe, não tem ninguém que me obrigue a nada, né? Então, assim, eu me sinto muito livre a produzir o que eu quiser, absolutamente o que eu quiser. E ir por caminhos que muitas vezes prejudicam o algoritmo do canal, por exemplo. A gente tem tomado uma série de atitudes no 2D Histologia recentemente que prejudicam o algoritmo do canal. Isso significa entrar menos dinheiro, ter menos view, ter menos relevância, mas que são atitudes conscientes que a gente toma em nome de continuar tratando o conteúdo com fidelidade. Então a gente tem programas que a gente sabe que pouca gente assiste. Pô, eu tô fazendo exegese de hebraico no YouTube. Quem é que quer ver exegese de hebraico? Ninguém nem entende. Entendeu? O exegese de grego no YouTube. Por mais que eu tente simplificar, às vezes o vídeo é altamente, acadêmico, é difícil e tal. Né? O pessoal tá balançando a cabeça ali, os coitados, tentando entender o de olho no texto. Entendeu? Mas a gente continua fazendo porque acredita naquilo. Né? Agora, a gente sabe que sempre que eu solto um de olho no texto, os views do canal caem. E os views do canal caírem é muito ruim porque o YouTube para de recomendar os vídeos antigos. E aí eu tenho que fazer o algoritmo subir. Então, assim, o YouTube pune a gente o tempo inteiro. E eu tomo atitudes que fazem o YouTube me punir o tempo inteiro. Porque eu acredito na qualidade do que está sendo entregue ali. Né? O meu gerente de canais fica maluco, assim, investe mais nesse programa aqui. Você sabe que isso aqui dá resultado. Por que você não faz isso aqui? Eu digo porque gera resultado, mas não gera valor. Eu quero gerar valor, eu não quero gerar só resultado. Eu quero construir alguma coisa que seja valiosa para quem vai assistir. Não só aquilo que vai dar mais view e mais clique. Né? Existe uma série de decisões que eu poderia tomar na internet hoje que me dariam mais view e mais clique. Mas eu prefiro não fazê-lo porque eu não estou só atrás de view e clique. Deus vai me cobrar no último dia por que eu fiz as coisas que eu fiz. Deus me deu um espaço de comunicação. Se eu usar isso como fim em si mesmo, eu vou olhar para a face de Deus no último dia e ele vai saber do meu coração e vai saber por que eu fiz as coisas que eu fiz. Né? E eu falando no nome dele. Estou falando em nome dele. Então um dia eu vou dar conta diante de Deus do que eu faço na internet. Então eu não posso me deixar sucumbir, né, por aquilo que eu sempre critiquei. Né, que é você usar o nome de Deus e usar o reino de Deus como uma mera ferramenta de ganho pessoal. Isso envolve produzir coisas, fazer coisas que nem sempre vão ser o que as pessoas mais querem ver, mas que às vezes é necessário. Você tem uma postura muito firme, teologicamente falando, pelo que a gente percebe. O YouTube só mostra minhas certezas, não mostra minhas dúvidas. Certo. Né? Porque eu vou gravar um vídeo dizendo um monte de não sei, aí eu corto. Quando eu não sei, eu corto, entendeu? Quando eu não sei, eu não gravo. Iago, por que você nunca gravou vídeo sobre escatologia? E porque toda vez que eu leio um livro, eu sou a última coisa que eu li. Então eu li um cara que é pré-milenista, virei pré-milenista. Eu li o pós, virei pós. Eu li o A, virei A, assim. E por que você não grava vídeo sobre as teorias das origens? Me mandaram recentemente. O que é que você acha sobre a Eva mitocondrial? Eu sei lá, eu sei nem o que é isso, entendeu? Eu sei lá. Então assim, eu tenho uma série de inseguranças, eu tenho uma série de dúvidas, eu tenho uma série de coisas que eu não sei. Eu só não estou gravando vídeo sobre o que eu não sei, entendeu? Entendi. Então assim, eu estou sempre gravando sobre o que eu sei. Então eu pareço muito convicto o tempo inteiro, porque eu só falo do que eu estou convicto. Não, mas sim, isso é interessante você ter falado sobre isso. Sua dúvida é de escatologia. Escatologia. Interessante. Tem, aliás, uns vídeos da Rádio Transmundial que podem te ajudar. Opa, muito obrigado. Quando eu assistir, eu vou concordar. Pronto. Até eu assistir outro. A gente fez uma série de Apocalipse com o Saião e o Shed. São maravilhosos. Então, vou mandar para você depois. Esse é meu mal, eu gosto de todos. Todos que eu leio eu acho maravilhoso e bem feito. Então, não, porque realmente agora esse de escatologia, de escatologia não, foi sobre Apocalipse. Ele foi bem exegético, né? Então é bem... Eu só discordei do Dr. Shed. Não, nem fale alto, que até Cara, eu tomei uma invertida dele, velho. Eu tava dentro do estúdio, aí ele falou que achava dos 4 cavaleiros do Apocalipse, ele achava que o cavaleiro branco, está gravado, o cavaleiro branco é Cristo. E aí os outros 3 que vão na direção do anticristo. Eu falei... E aí eu comecei a questionar algumas coisas. Rapaz, eu nem vou contar aqui para não passar vergonha. Tomei uma invertida. Eu cheguei na besteira de falar assim, não, mas poderia ser isso. Aí ele,
Não poderia, não tem poderia, tem ou é ou não pode supor o que a Bíblia está dizendo. Tem, não tem? O que o do texto diz? Vitorioso é Cristo. Foi, rapaz, Dr. Chad, queridíssimo. Mas aí... Adorei sua interpretação, inclusive. Não, foi muito ruim. Mas a gente... a outra pergunta que eu ia fazer é assim, você é convicto, beleza. E o quanto que dessas convicções, que podem ser, de repente, de questões periféricas, e aí existe uma questão que eu acho que é importante, que a gente deve pegar aqui no Brasil bem, que é a unidade da igreja, Sim. algo que eu estou preocupado. E eu, até por trabalhar numa missão interdenominacional, fico muito preocupado assim. Para mim, o limite é Jesus morreu e ressuscitou fisicamente. Eu sei que há uma série de discussões sobre isso, mas assim, se o cara vira e fala... O seu limite está mais longe que o meu. É mesmo? O seu limite é um pouquinho mais amplo do que o meu. É porque assim, senão eu vou encontrar um irmão, né, que tem algumas questões, mas quando eu vejo a fé dele, a prática dele, cara, ele é mais crente que eu. E tem algumas questões que, poxa, não entraria nessa bola dividida aqui que ele está entrando, mas... No cerne, ele acredita que Jesus morreu e ressuscitou, acredita na salvação pela justificação pela graça, salvação pela fé. Beleza. Você aumentou mais algumas coisas. Mas é porque está intrínseco, né? Ou não? Não sei. Talvez não. Mas então, qual é o limite? Tem gente que não... Então, é difícil traçar o limite objetivamente. A Escritura não traça um limite muito claro. Mas você acha que em algum momento você pode ter sido agente de divisão ao invés de ser agente de união nessas convicções? Em algumas questões que poderiam ser secundárias e periféricas? Acho que não. Eu acho que quem tiver uma percepção diferente de mim acerca do que é central, vai achar que eu estou brigando pelo que é periférico. Né? E aí a questão é se é periférico ou não. Para mim, eu brigo pelo que não é periférico. Né? Pelo que é periférico, certamente eu vou colocar minha opinião e vou dizer, sei lá, eu falo sobre calvinismo e arminianismo, defendo o calvinismo e deixo claro que arminianos são irmãos, por exemplo. Tá. Né? Deixo claro, arminianos são irmãos, arminianos são crentes que têm uma visão escatológica errada, soteriológica errada. Né? Mas tá tudo bem, sabe? Eles estão errados, vão pro céu. Mas aí o arminiano vai olhar e vai dizer, não, o Iago é um calvinista, ele tá errado e vai pro céu e tá tudo bem, entendeu? O negócio que a gente acha é que só vai pro céu se concordar, assim, tudo, em cada detalhe, né? Certo. E até isso, a galera ri, eu digo, tá errado e vai pro céu, e parece uma piada, por causa desse jeito meio maluco, como vocês caras estão dizendo que o outro tá errado, né? Mas qual é o problema? Se eu não concordasse com o que eu acredito, eu não acreditaria. Eu creria em outra coisa, né? O cara diz, mas isso aí é a sua opinião. Mas é claro, tudo que eu creio é minha opinião. A questão é se minha opinião tá certa ou tá errada. Eu acredito que o calvinismo está certo, por exemplo. Tem gente que acredita que não. É um assunto que deveria dividir no sentido eclesiológico, no sentido de relacionamento cristão? Nunca, jamais. Né? Escatologia, fico brincando, né? Que eu tenho uma ou outra convicção. Certo. Eu digo que eu sou um pré-milenista, eu sou um pré-milenista pouco convicto. Tá, né? Eu sou um pré-milenista pouco convicto. Pré-milenista, né? Pré-tribulacionista. Não, aí é outro tema, a gente chega já nisso. Né? Boa. Aí, e assim, eu creio que existe, dentre as várias possibilidades de ver o Apocalipse, unidade na igreja. Quando você fala sobre o relacionamento entre Antiga e Nova Aliança, né? Eu sou um dispensacionalista progressivo. Você vai ter pessoas que são aliancistas, você vai ter outras formas de enxergar as coisas. Agora, existe um limite que tem que ser traçado. Eu posso ter uma visão diferente sobre como eu lido com o Antigo Testamento dos meus irmãos presbiterianos. Certo. A gente vê diferente. E nós somos irmãos. Mas quando chega um Caio Fábio dizendo que o Antigo Testamento era um Deus mau e que Jesus veio nos livrar do Antigo Testamento, aí eu tenho um problema. Eu tenho uma linha a ser traçada. Sim. Eu tenho irmãos que dizem, olha, a intenção de Deus a escrever o livro de Gênesis não foi trazer ciência, foi trazer uma história que ilustra num sentido metafórico, num sentido poético, a origem do homem. Ok, é meu irmão. Mas tem gente que diz, Moisés acreditava nisso, mas Moisés estava errado. Aí eu tenho um problema. Ou então alguém pode dizer, mas Jesus volta antes, depois da tribulação, é antes da ira, depois da ira no meio. Beleza, somos irmãos. Mas se alguém chegar e dizer, a volta de Jesus é um horizonte utópico, ele nunca vai voltar, é metafórico. Eu tenho um problema. Jesus volta para quem acredita nele. Isso. Então, quando você nega que a Bíblia é a palavra de Deus, quando você nega muito da prática moral do cristianismo expressa nas cartas, tem várias questões que são muito centrais para a gente e que são geralmente os assuntos que eu bato. Né? Quando você pensa nos movimentos neopentecostais, com teologia da prosperidade, por exemplo, e os triunfalismos variados, isso é um caminho para além da fé genuína. Agora, eu sempre apanhei pelo contrário. A maior parte do tempo, eu produzia conteúdos que falavam de um tipo de unidade transdenominacional que incomodava os grupos mais fundamentalistas de onde eu vim. Então, eu sempre tratei pentecostais como irmãos, sempre tratei arminianos como irmãos,
sempre tratei presbiterianos como irmãos, sempre tratei ablenistas como irmãos. Né? Para mim nunca foi um problema esse tipo de coisa. Dentro dos ambientes que eu venho, é diferente. Existe uma ruptura muito grande entre dispensacionalistas e aliancistas, entre pré-tribulacionistas e pós-tribulacionistas e ablenistas, entre pentecostais e não pentecostais. O pentecostalismo do ambiente que eu venho é quase um crime ser pentecostal. Eu vou contar aqui um dado, uma coisa que talvez ninguém acredite. Opa. Mas diante do Senhor Deus, eu nunca arrumei uma confusão no seminário teológico. Só uma vez. Eu só briguei uma vez no seminário. Então você vai contar qual foi. Só uma vez. O que aconteceu? O cara na sala de aula disse que arminianos e pentecostais iam pro inferno. E que não eram crentes arminianos e pentecostais. Foi a única briga que eu fiz na sala de aula. Entendeu? Disse que só parei a aula. Mas como é que uma coisa dessa pode ser dita em sala de aula e o professor não falar nada? Briguei com o professor, briguei com o aluno, fiz uma confusão. Chama o diretor acadêmico dessa porcaria aqui. Você era colega. Era aluno. Entendeu? Então, eu brigando pela unidade da igreja nesse sentido. Agora, claro, existem divisões que são santas. Algumas divisões são necessárias. Cristo diz que veio para trazer espada, que veio para trazer fogo, que veio para dividir pai e mãe, genro de nora. Genro de nora é mais fácil, né? Genro de sogra. Né? Existem divisões que Jesus traz. Então, algumas divisões são muito necessárias. A gente peca quando cria divisão onde deveria existir unidade, mas a gente também peca quando cria unidade onde deveria existir divisão. Né? Então, a gente tem que ter muita sabedoria e cuidado para saber avaliar as duas coisas. Fiz sempre de forma perfeita? Não sei. Né? Não sei avaliar tudo que fiz na minha vida a partir dessa perspectiva. Mas eu acho que no geral, eu tenho feito um trabalho razoável nisso aí. Eu acho. Os outros têm que julgar melhor do que eu. Então, e aí para terminar, o seu julgamento... já? Tava tão cedo. Pois é, eu também acho, mas é que tem a programação toda que Tudo bem, não vou roubar o tempo dos outros. Não, mas você vai na rádio? Quando eu você não for sei, pra eu não São sei. Paulo? Eu não sei. Não, então, mas se em São Paulo? Ok. Em São Paulo, não, vamos na lá. RTM Brasil, lá. Perto do aeroporto de Congonhas, inclusive. Vamos. Mas meu filho vai nascer em setembro e eu vou dar uma sumida. Não, então tá bom, você vai depois. Ou antes, não sei. Não, você vai antes é difícil. Não. Não. Eu cancelei minhas idas para São Paulo. Então, depois fim da gravidez ali, eu quero estar em casa. Beleza. Olha que bonitinho. Não, faz o coreano. Agora sim, né, pro pessoal do... Exatamente. Pessoal do... Como é que é? Qual o nome, meu Deus? Dorama. Obrigado. Dorameiros. Tem um nome errado, na verdade, né? Dorama tradicionalmente se refere à novela japonesa. E começaram a usar para fazer novela coreana de forma inapropriada. É verdade. O nome é K-drama. Aí vocês roubaram de nós. Jesus amado. Aí os otakus aí, ó. Outra treta. É uma treta completamente aleatória. Você gosta de anime, né? Gosto de anime. Você gosta, depois você ouve não conta pra ninguém, não conta pra ninguém. Viajando por terras distantes que a gente fez sobre Boku no Hero. Boku no Hero? Muito legal. É um arrependimento seu. Ixi. Mas aí... Nessa área. Na área o quê? De internet? Aí eu começar a aguentar todos os meus pecados aqui agora. Não, só um. Eu ia pegar água aqui. Não, só um rapidinho. Arrependimento do mundo de internet, essas coisas? Puxa, tem alguns. Deixa eu ver quais eu tenho coragem de contar na internet. Mas tem que ser um negocinho. Não, eu errei. Aqui. Nossa, eu errei. Tem alguns. Deixa eu ver quais eu tenho coragem de contar na internet. Nossa, tem alguns. Deixa eu ver. Eu já fui insensível ao fato de que quando eu, tendo uma rede social com muita relevância, comento sobre alguém, eu não sou 100% responsável, mas eu sou uma força de influência sobre como outras pessoas vão tratar esse alguém. Certo. Então já houve momentos em redes sociais, quando eu usava mais as redes sociais para isso, em que eu marcava alguém e comentava, e às vezes era um colega, era um crente que estava comentando coisa errada, e até o que eu falei não era tão grave, não era tão sério, não era um xingamento, nada parecido. Mas as pessoas que me seguiam usavam aquilo como um jeito de acabar com a raça da pessoa que estava ali. E eu nem sempre tinha um cuidado de proteger pessoas que eu estava interagindo nesse sentido. Então, por exemplo, em Twitter, esse tipo de coisa, já houve momentos em que eu comentei algo sobre alguém, e o que eu comentei foi forte, mas não foi pecaminoso, nada parecido. Mas as pessoas que me seguem, que foram comentar, aí desceram o sarrafo no indivíduo, e o indivíduo ficou mal, não pelo que eu disse, mas pelo que eu levei 170 pessoas a dizerem. E aí ele fica chateado com você. Claro, e a culpa parcialmente também é minha, né? Então eu me arrependo, já pedi desculpa para algumas pessoas nesse sentido, assim. Né? Isso, pronto. Muito bom. Isso eu tenho coragem de contar na internet. Muito bom, muito bom. Tem outros arrependimentos que eu conto quando desligar. Beleza, quando desligar a gente conversa. Pessoal, com o Iago Martins aqui, a gente fez esse tempo limitado, mas vai ter outras oportunidades depois que o filho dele nascer em setembro. E cuide bem do seu... É o segundo? É o segundo, Bernardo. É casal também que você tem? Eu tenho a Catarina. A gente teve um bebê que a gente perdeu na barriga. Aí veio a Catarina, ela tá com 3 anos e meio. E o Bernardo nasce em setembro, quando a Cat tiver 4 anos. Com 4 anos. E se anos. Deus der graça, a gente quer engatar o próximo. É mesmo? Terceiro? É porque a gente queria engatar filho atrás do outro.
Aham. Mas aí o primeiro perdeu, nasceu Certo, o segundo, o certo. terceiro não veio. Certo. Aí o Bernardo veio só agora. Aham. E agora a gente queria engatar, mas se Deus mandar, tá legal. Se ele não mandar, tudo bem também. Eu queria ter mais. Mas você queria ter quantos? Queria ter uns 5, 6. 5? A gente casou, eu e a Isa casamos falando de 5, 6. É mesmo? Mas aí as coisas não foram no rumo que a gente queria, infelizmente. Normalmente é assim. Não, passamos 3 anos tentando ter filho e agora que foi ter. Você Eu comecei a ir pra academia por isso. Acredita? A história é mesmo? essa, foi. É mesmo? Não tava tendo menino. A gente aí disse, meu irmão, qual é a parada? Aí tem que comer melhor, se exercitar. você tá- Aí eu perdi 17 quilos e tive filho. Acho que esse é o segredo. Então. Perdi 17 quilos. Você teve depois de quantos anos de casado? Tô casado há 9, a Cat tá vai fazer 4, 5 anos. 5 anos. É, mais ou menos. Eu tenho 2 filhos, um casal. Um de 8 e uma de 3. A gente tinha combinado que ia tentar engravidar quando a Isa estivesse no último ano do mestrado. E aí quando eu casei, a Isa tinha acabado de se formar e entrado no mestrado, eu tava no seminário. E aí ela, não, tá no meio do mestrado, no comecinho, chegar no mestrado, aí quando ela tava no fim do mestrado, ela engravidou, aí perdeu, aí demorou um tempo para conseguir engravidar de novo. Aí teve a Catarina, tentamos ter o segundo. E o plano era ter muito filho e infelizmente Deus não deu, tá tudo bem. A gente aceita o que vem da mão do Senhor. Não, tá certo. É isso aí. Iago, como que o pessoal te encontra? Acho que o pessoal sabe. Mas Rua. Me encontram lá. É, CPF e tal, né? É. Mas 2 dedos de tel ou 2 dedos? No Twitter é @2dedoteologia, não me sigam lá, eu só falo besteira no Twitter. Mas não faça isso, não, irmão. mas eu fico vi, brincando. não, vou te falar. Fala Eu aí. vi lá o seu Twitter falando, aqui eu não falo sobre teologia, aqui eu falo... que Coisas você felizes colocava? e... Não, negativo. É, Você fala reclamo aqui, de eu político. reclamo da vida. Reclamo da vida. Reclamo de político. Aí eu falo, velho, por que esse cara faz isso? Teve uma lá que Eu queria reclamar da vida em paz na internet e não posso. Mas É não muito triste. faça isso, cara. Eu queria ser um ser vou humano te dar- normal. Eu vou te dar o meu WhatsApp, você liga pra mim. Postar vídeo de música, Não. clipe da Katy Perry, sei lá. Não, quando você... Katy Perry, não, quem é que tá vindo? É a Taylor Swift, isso. Taylor, tá vindo? Não é teve Taylor Swift, tá vindo? Tá vindo, É Taylor, verdade, tá vindo. Abriu hoje a pré-venda do Mas C6. teve uma outra que veio aí. Aí eu fiquei na fila, tinha 720 pessoas na minha frente. Mas você gosta de Taylor Não. Swift? Mas tinha uns irmãos da minha igreja que queria comprar e não tinha Aham. cartão do C6. Eu digo, eu empresto cartão pra vocês comprar aí. Mas esgotou e não cheguei nem perto. Rapaz, um batistão que nem você fazer essas coisas. O quê? Show de música pop? Mas se pedissem pra ir no show da Cassiane. Show. Lá em casa a gente só lava a louça com Cassiane, patrão. Que é isso? É projeto solo na igreja e corinho de Cassiane- fogo pra lavar o chão. Ah, rapaz. Aí minhas raízes assembleianas não foram embora, não. Não há ferrolho nem porta. E é isso aí. A gente 540 escuta. graus de puro fogo santo. Total, a gente escuta o homem e a tempestade lá em casa o tempo inteiro. É uma Rapaz. maravilha, é uma maravilha. Escute, o homem e a tempestade. É o homem e a tempestade. O homem e a É tempestade. Chaga sobrinho? Eu acho que é, não sei. Mas essa- minha esposa é filha de pastor assembleiano. Né? E eu tive meu tempo assembleiano também. Não sai não, o corinho de fogo não sai não. Entra e fica lá. Não, mas é legal, né? Você tá lá naquela bad vibes assim, Sobe aí de o repente astral. você ouve a Cassiane falando, crente tem que pular que nem pipoca. Ah, Aí, é muito rapaz, bom. aí é Tem legal. alguns que eu não escuto, obviamente, porque não é mas meio não dá. demais pra mim. É meio demais. Eu tô mais frio, o fogo diminuiu. Mas tem umas coisas bem legais que não tem essa frescura, não. Enfim, aí e você tem um Iago Martins em algum lugar ou é tudo 2 dedos de É teologia? tudo @2dedos de teologia. Instagram, YouTube e Twitter. Twitter 2dedos de tel. Certo. Tem o Instagram pessoal, que tem foto da minha filha e eu Legal. sigo só os amigos. Legal. Mas eu não vou aceitar ninguém lá, obviamente, né? É @2dedos de teologia. Não siga ele no Twitter, mas o YouTube Siga- dele é bom. siga no YouTube. O Eu tenho de bom pra dar no é legal. YouTube. É? Tá lá. Não, O melhor que eu tenho pra entregar no YouTube. Então tá bom. Gente, valeu, obrigado, Iago. Prazer. Uma alegria te conhecer imensa e estar aqui. conversar contigo. Valeu, cara. Valeu. Deus abençoe. Obrigado aí, pessoal, que ficou assistindo aí. É, Deus não, abençoe vocês aí. pessoal, faz barulho aqui. Rapaz, mó galera. Eu não sei se pega o som do pessoal, mas Não, tentei. entrou um pouquinho, né, Samuel? Se a gente ouviu, entrou. Valeu, brigadão, cara. A Obrigado, câmera pega pessoal. o pessoal? Não dá pra ver o pessoal. Tem uma câmera ali, ó. Ah, tem uma câmera de fora. agora Kim, que eu corta vi. pra lá. Agora todo mundo bate palma de legal, novo. Vai legal. pro Kim pegar. Isso, dá uma Muito pan aí, Kim. Vira, ó. E a câmera vira virando. sozinha, É, meu Deus, que rapaz. tecnologia, olha isso. É, legal. Olha só, rapaz. Foi muito bom e muito caro. Eu acredito. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu. Fechou. Cara, foi legal.